Eles juravam que o ataque não vinha da frente, nem dos flancos, nem do chão. Soldados japoneses experientes e calejados pela guerra no Pacífico começaram a relatar algo que desafiava toda a lógica militar. Tiros caindo do céu. Não havia aviões visíveis, não havia bombardeio. Mas homens eram atingidos com precisão absurda, como se o próprio ar estivesse armado. No meio da Segunda Guerra Mundial, quando cada inovação significava vida ou morte, um improviso americano ultrapassou os limites do aceitável e talvez do possível. O rifle M1 Garand já era uma revolução por si só, semiautomático, rápido, letal. Mas em um cenário extremo, alguns soldados foram além. Passaram a usar munição projetada para metralhadoras de avião, cartuchos feitos para suportar pressões altíssimas e velocidades brutais. Colocar esse tipo de munição em um rifle de infantaria era um risco mortal. O disparo podia atravessar o inimigo, a cobertura, ou destruir a própria arma nas mãos do atirador. O efeito psicológico foi devastador. Os japoneses não conseguiam localizar a origem dos tiros. O som parecia vir de cima. O impacto era fulminante. O medo se espalhou. Surgia então o termo que marcaria aquele episódio: fogo no céu. Esta não é apenas uma história sobre armas. É sobre improviso, desespero, coragem e terror. Uma história pouco registrada, quase apagada dos relatórios oficiais, mas que ecoou no campo de batalha como um aviso. Na guerra, até o céu pode atirar. O dia em que o céu começou a atirar. O campo de batalha no Pacífico era um dos mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Selvas densas, calor sufocante, doenças, emboscadas constantes e um inimigo disciplinado, que conhecia o terreno como ninguém. Para os soldados japoneses, a guerra ali seguia uma lógica clara. O perigo vinha da frente, das colinas, das árvores, dos flancos invisíveis. Mas, em determinado momento, essa lógica simplesmente quebrou. Durante confrontos em ilhas estratégicas do Pacífico, relatos começaram a se espalhar entre unidades japonesas. Homens estavam sendo atingidos por disparos sem que fosse possível identificar a origem. Não havia clarões de canhão, não havia aviões rasgando o céu, não havia bombardeio. Ainda assim, soldados caíam com ferimentos profundos, precisos, muitas vezes fatais. O som dos tiros não vinha da linha inimiga, parecia descer de cima, como se o próprio céu estivesse disparando contra eles. No início, os oficiais japoneses trataram os relatos como confusão de combate. O estresse extremo, o medo constante e a exaustão poderiam distorcer percepções. Mas os relatos continuaram. Vieram de diferentes unidades, em diferentes dias, em diferentes pontos do fronte. Algo incomum estava acontecendo. A doutrina militar japonesa era rígida e profundamente baseada na honra, disciplina e controle da situação. Não entender a origem de um ataque era mais do que um problema tático. Era um golpe psicológico. A incapacidade de reagir gerava ansiedade, e a ansiedade corroía a moral. Soldados passaram a hesitar, a se mover com mais cautela, a evitar posições antes consideradas seguras. O mais perturbador era o padrão dos ferimentos. As balas atravessavam capacetes, troncos de árvores finas, sacos de areia improvisados. Em alguns casos, o projétil passava por um soldado e ainda feria outro atrás. Aquilo não condizia com os rifles comuns usados pela infantaria americana, à distância em que os disparos pareciam ocorrer. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por inovação acelerada. O radar, os foguetes V-2, os primeiros jatos, armas automáticas cada vez mais eficientes. Mas naquele episódio específico, não se tratava de uma nova tecnologia oficial. Tratava-se de algo mais perigoso: improvisação em campo. Os japoneses começaram a chamar o fenômeno de algo que pode ser traduzido como fogo no céu. Não era um termo técnico, nem constava em documentos formais. Era uma expressão nascida no fronte, passada de boca em boca, carregada de medo e incerteza. Para quem estava sob aquele fogo, a sensação era clara. Não havia para onde correr. Enquanto isso, do outro lado, soldados americanos enfrentavam seus próprios dilemas.
O avanço pelo Pacífico custava caro. Cada metro tomado significava baixas. Os japoneses eram mestres em defesa camuflada, túneis, posições elevadas e ataques surpresa. Superar essas defesas exigia criatividade e, muitas vezes, decisões fora do manual. O que poucos sabiam é que alguns soldados americanos começaram a testar limites, não por bravata, mas por necessidade. A linha entre sobrevivência e morte era tão fina que qualquer vantagem, por menor que fosse, podia significar voltar para casa vivo. Não existia uma ordem oficial para o que estava prestes a acontecer. Não havia registro em manuais, nem aprovação de oficiais superiores. Era o tipo de decisão tomada por pequenos grupos longe da retaguarda, onde o combate real não se parecia em nada com os mapas das salas de comando. E quando esses disparos começaram a atingir posições japonesas de forma quase impossível de rastrear, o efeito foi imediato. O inimigo não apenas sofria baixas físicas, sofria um colapso momentâneo de compreensão. Em guerra, entender o que está te matando é essencial para reagir. Quando essa compreensão desaparece, o medo assume o controle. Esse foi o verdadeiro início do episódio que entraria para a história não como uma operação oficial, mas como uma lenda de guerra baseada em fatos reais. Um momento em que a improvisação, o risco extremo e a brutalidade do conflito se encontraram. Um dia em que, para muitos soldados japoneses, a guerra deixou de ser apenas contra homens armados e passou a parecer um ataque vindo do próprio céu. E essa história estava apenas começando. O M1 Garand, um rifle à frente do seu tempo. Para compreender como aquele estranho fogo no céu pôde existir, é indispensável entender a arma que estava no centro dessa história. O M1 Garand não foi apenas um rifle utilizado na Segunda Guerra Mundial. Ele representou uma quebra radical com séculos de doutrina militar baseada em disparos lentos, cadenciados e metódicos. Em um conflito onde segundos decidiam a sobrevivência, o Garand mudou completamente o ritmo do combate. Quando o exército dos Estados Unidos adotou oficialmente o M1 Garand em 1936, muitos países observaram com desconfiança. A maioria das potências ainda confiava em rifles de ferrolho, como o alemão Kar-98K ou o japonês Arisaka. Essas armas eram precisas, confiáveis, mas exigiam que o soldado engatilhasse manualmente cada tiro. Isso significava menos fogo contínuo, mais exposição e menor capacidade de reagir sob pressão. O Garand rompeu com essa lógica. Seu sistema semi-automático permitia que o soldado disparasse 8 tiros consecutivos sem mover a mão do gatilho. O mecanismo fazia todo o trabalho. Disparo, ejeção do estojo, carregamento da próxima munição. Em combate real, isso transformava um único soldado em uma plataforma de fogo muito mais agressiva. No campo de batalha do Pacífico, essa vantagem era amplificada. As lutas não aconteciam em grandes campos abertos, mas em selvas fechadas, em costas íngremes, vilas destruídas e sistemas de trincheiras camufladas. Os encontros eram rápidos, violentos e imprevisíveis. Quem disparasse primeiro e mais rápido tinha enormes chances de sobreviver. O cartucho padrão do M1 Garand era o .3006 Springfield, uma munição já consagrada desde a Primeira Guerra Mundial. Era potente, veloz e capaz de manter precisão a longas distâncias. Mesmo dentro das especificações normais, o .3006 já causava danos severos, atravessando cobertura leve e incapacitando inimigos com facilidade. Mas o verdadeiro diferencial do Garand não era apenas a munição ou a cadência. Era sua construção. O rifle foi projetado para suportar abuso. Lama, areia, chuva tropical, calor intenso e manutenção mínima. No Pacífico, onde a umidade corroía metal e madeira, essa resistência era vital. Armas mais delicadas falhavam. O Garand continuava disparando. Essa reputação rapidamente se espalhou entre os soldados. O M1 Garand passou a ser visto não apenas como uma ferramenta confiável, mas como uma arma que aguentava o tranco. Essa confiança excessiva
forjada em milhares de combates bem-sucedidos, foi o primeiro passo para algo muito mais arriscado. Tecnicamente, o funcionamento do Garand dependia de um sistema a gás cuidadosamente calibrado. Parte dos gases gerados pela explosão da munição era desviada para movimentar o conjunto de ferrolho. Isso significava que qualquer alteração significativa na pressão interna poderia comprometer o funcionamento ou causar falhas catastróficas. Os engenheiros sabiam disso. Os manuais eram claros. O rifle deveria usar apenas munição dentro de parâmetros específicos, mas o manual não enfrentava selvas japonesas. Não enfrentava posições entrincheiradas quase invisíveis. Não enfrentava soldados que pareciam surgir e desaparecer no terreno. À medida que a guerra avançava, os Estados Unidos produziam volumes gigantescos de armamentos, entre eles munições destinadas à aviação. Cartuchos para metralhadoras montadas em aviões precisavam cumprir requisitos muito diferentes das armas de infantaria. Tinham que manter alta velocidade, grande poder de penetração e desempenho consistente em rajadas longas. Essas munições operavam sob pressões mais elevadas. Eram feitas para perfurar estruturas metálicas leves, atravessar motores, fuselagens e, em alguns casos, até blindagens finas. Não eram projetadas para rifles de ombro. Nunca foram pensadas para isso. Em teoria, misturar esses dois mundos era uma receita para o desastre. Em prática, a guerra frequentemente empurra soldados para além da teoria. Em posições isoladas, longe do suprimento ideal, alguns combatentes começaram a experimentar, não por rebeldia, mas por necessidade, ou pela simples tentativa de obter qualquer vantagem possível contra um inimigo entrincheirado. O Garand, com sua fama de robustez, tornou-se o candidato natural para essas experiências. Não havia garantias, apenas suposições baseadas em sobrevivência. Se funcionasse, o alcance aumentaria. A velocidade do projétil seria maior. A penetração poderia atravessar cobertura que antes protegia o inimigo. Mas o risco era extremo. O aumento de pressão poderia empenar o ferrolho, danificar o sistema a gás ou até provocar uma explosão no disparo. Um erro significava perder a arma, ou a mão, o rosto, a vida. Ainda assim, alguns decidiram tentar. Essas decisões nunca foram documentadas oficialmente. Não aparecem em relatórios de alto comando. Não eram autorizadas. Eram iniciativas locais, quase clandestinas, realizadas por soldados que conheciam suas armas melhor do que qualquer engenheiro distante. Quando esses disparos começaram a ocorrer, o efeito do outro lado foi imediato e confuso. Para os japoneses não parecia apenas um rifle mais rápido, parecia algo diferente. O som do disparo mudava. O impacto era mais profundo. A trajetória parecia vir de ângulos inesperados. O M1 Garand já era temido. Agora começava a produzir efeitos que ultrapassavam o entendimento comum do combate de infantaria. A dificuldade em localizar a origem dos tiros criava a sensação de que o ataque vinha de cima, especialmente em terrenos elevados ou selvas densas, onde a acústica distorcia tudo. Esse efeito psicológico foi tão importante quanto o físico. A guerra não é vencida apenas com balas, mas com medo. Quando o inimigo não entende o que o atinge, ele hesita, e a hesitação mata. O Garand, concebido como um avanço tecnológico, acabou se tornando a base de um improviso perigoso e não oficial. Um rifle projetado para vencer batalhas convencionais passou a ser usado de maneiras que seus criadores jamais imaginaram. E foi exatamente essa combinação, uma arma à frente de seu tempo, nas mãos de soldados pressionados ao limite, que abriu caminho para o próximo capítulo dessa história. O momento em que a linha entre inovação e loucura foi cruzada. Quando alguém decidiu que colocar munição de avião em um rifle de infantaria talvez fosse uma ideia válida. Munição de avião em armas de infantaria. A ideia proibida. Toda guerra cria regras, e toda guerra, quando chega ao seu ponto mais brutal, ensina como quebrá-las. No Pacífico, longe dos centros de comando e da segurança dos depósitos bem abastecidos, os soldados americanos aprenderam rapidamente que manuais não venciam combates.
Adaptação, sim. Foi nesse ambiente que surgiu uma das ideias mais perigosas e controversas daquele fronte: usar munição de avião em rifles de infantaria. Para entender o peso dessa decisão, é preciso compreender a diferença entre os dois mundos. A munição de infantaria é projetada para um soldado a pé, disparando de uma arma apoiada no ombro, com ciclos relativamente controlados e pressões cuidadosamente equilibradas. Já a munição de aviação pertence a outra realidade. Ela é feita para metralhadoras montadas em aeronaves, armas que disparam centenas de tiros por minuto, suportam calor extremo e exigem projéteis capazes de manter velocidade e energia por longas distâncias. Essas balas precisavam atravessar fuselagens, danificar motores, perfurar asas e, em muitos casos, atingir alvos em movimento a grandes altitudes. Para isso, eram carregadas com mais pólvora, gerando pressões internas significativamente maiores. O resultado era uma velocidade inicial superior e um impacto devastador. Eram munições pensadas para matar máquinas e tudo que estivesse dentro delas. Colocar esse tipo de cartucho em um rifle de infantaria era tecnicamente uma heresia. Engenheiros jamais aprovariam. Oficiais jamais assinariam uma ordem. Os riscos eram óbvios: falhas no sistema a gás, desgaste acelerado, rupturas de componentes e a possibilidade real de uma explosão no momento do disparo. Mas a guerra raramente oferece escolhas ideais. No Pacífico, os americanos enfrentavam um inimigo que dominava a arte da defesa invisível. Os japoneses construíam posições camufladas em encostas, cavernas, copas de árvores e túneis interligados. Muitas dessas posições eram praticamente imunes ao fogo convencional de infantaria. Sacos de areia, troncos, pedras e terreno elevado reduziam drasticamente a eficácia dos tiros padrão. Artilharia pesada nem sempre estava disponível. Apoio aéreo podia ser atrasado pelo clima, pela distância ou pela necessidade em outro setor. Em muitos casos, pequenos grupos de soldados ficavam sozinhos diante de posições inimigas quase impossíveis de neutralizar. Foi nesse contexto que a ideia começou a circular. Não como uma ordem, mas como um sussurro, uma conversa entre soldados experientes, um comentário dito em voz baixa enquanto se limpava uma arma. Alguém mencionava que certas munições tinham mais força. Alguém lembrava que o calibre era o mesmo. E lentamente, o impensável começava a parecer possível. O calibre .30 era um ponto-chave. Tanto o M1 Garand quanto várias metralhadoras de avião americanas utilizavam cartuchos de dimensões semelhantes. À primeira vista, a munição encaixava. O rifle fechava. O mecanismo parecia funcionar. Isso criava uma falsa sensação de segurança. Mas por dentro, tudo era diferente. A pressão extra dessas munições empurrava o sistema do Garand além de seus limites projetados. Cada disparo era uma aposta, um teste sem margem para erro, um experimento conduzido em condições extremas, sem instrumentos, sem proteção, apenas com a confiança de que aquela arma já havia salvado vidas antes. Por que alguém arriscaria isso? A resposta não está na imprudência, mas na lógica cruel da guerra. Se um único disparo pudesse atravessar uma posição antes considerada segura, se pudesse eliminar um atirador inimigo entrincheirado, aquele risco poderia poupar dezenas de vidas depois. E quando os primeiros testes aconteceram, os resultados foram assustadores. O disparo soava diferente, mais seco, mais agressivo. O recuo era mais violento, mas o projétil viajava mais rápido, mantinha energia por mais tempo e atravessava obstáculos que antes absorviam os impactos. Troncos finos deixavam de ser abrigo. Sacos de areia improvisados perdiam sua eficácia. A cobertura japonesa começava a falhar. Esses disparos não eram feitos em sequência longa. Quem tentava sabia que insistir seria suicídio. Eram tiros calculados, espaçados, usados em momentos específicos. Um alvo difícil, uma posição elevada. Um ponto que precisava ser neutralizado rapidamente. Aos poucos, a prática ganhou contornos quase ritualísticos. Não era para qualquer um. Apenas soldados experientes,
que conheciam profundamente suas armas, ousavam tentar. E mesmo assim, sempre com cautela. Cada disparo era precedido por silêncio e tensão. Do lado japonês, o efeito foi devastador e confuso. As posições consideradas seguras começaram a falhar sem explicação. Homens eram atingidos atrás de cobertura sólida. O som do tiro não ajudava a identificar a origem. Em terrenos montanhosos e selvas densas, o eco distorcia tudo. Parecia vir de cima, parecia vir do nada. Foi nesse ponto que o fenômeno começou a ganhar uma dimensão quase mítica. Não porque fosse sobrenatural, mas porque ninguém conseguia explicá-lo no calor do combate. Oficiais japoneses tentavam reorganizar suas defesas, mas não sabiam exatamente contra o que estavam lutando. Enquanto isso, os americanos também pagavam um preço. Nem todos os testes terminaram bem. Houve rifles danificados, sistemas a gás empenados, casos de ferimentos causados por estilhaços metálicos quando componentes falhavam. Cada sucesso vinha acompanhado da lembrança de que aquilo não deveria estar acontecendo. Por isso, a prática nunca se espalhou amplamente. Não virou doutrina. Não virou padrão. Continuou sendo uma solução extrema para situações extremas. Uma arma dentro da arma. Um recurso proibido, usado apenas quando não havia outra opção. Esse equilíbrio frágil entre vantagem e desastre tornou a história ainda mais silenciosa. Ninguém queria chamar atenção para algo tão perigoso. Não havia orgulho institucional, apenas sobrevivência. E foi exatamente esse silêncio que permitiu que o fogo no céu se tornasse uma lenda entre os japoneses. Um fenômeno real, nascido da improvisação humana, mas envolto em medo, confusão e ausência de explicações claras. No próximo capítulo, veremos o outro lado dessa escolha. O momento em que a improvisação quase cobra seu preço máximo. Quando o experimento ameaça sair do controle e a linha entre arma e armadilha se torna perigosamente invisível. Toda improvisação em guerra carrega um preço oculto. Quando soldados decidem ir além do que foi testado, aprovado e documentado, eles não estão apenas buscando vantagem. Estão apostando a própria vida em algo que pode falhar de forma catastrófica. No caso do uso de munição de avião em rifles M1 Garand, esse preço esteve perigosamente próximo de ser cobrado. O M1 Garand era robusto, mas não invencível. Seu sistema a gás, coração do funcionamento semiautomático, foi projetado com tolerâncias específicas. Cada componente, o pistão, o ferrolho, a haste de operação, trabalhava em harmonia com a pressão gerada pela munição padrão. Alterar essa equação significava colocar todo o conjunto sob estresse extremo. A munição de aviação empurrava o sistema além do limite seguro. A pressão adicional fazia o ferrolho recuar com violência, batendo com força excessiva contra a estrutura do rifle. A haste de operação, uma das partes mais sensíveis do Garand, podia empenar. Um pequeno empeno era suficiente para transformar uma arma confiável em um objeto inútil ou perigoso. Os soldados que se arriscavam sabiam disso. Cada disparo era feito com a consciência clara de que aquele poderia ser o último. Não havia testes em laboratório. Não havia margem de erro. O único controle de qualidade era o silêncio tenso antes de apertar o gatilho. Relatos não oficiais indicam que alguns rifles simplesmente não resistiram. Em certos casos, o ferrolho travava parcialmente aberto, inutilizando a arma em meio ao combate. Em outros, componentes internos se quebravam, lançando fragmentos metálicos para trás, na direção do rosto do atirador. Mesmo um pequeno estilhaço podia causar ferimentos graves nos olhos ou nas mãos. Houve também falhas mais silenciosas, porém igualmente perigosas. Microfissuras no metal invisíveis a olho nu que enfraqueciam a estrutura do rifle a cada disparo. Um Garand, que aparentemente funcionava bem, poderia falhar de forma explosiva no tiro seguinte. A arma se tornava uma bomba de tempo. O risco não se limitava ao atirador. Um rifle que explodia ou falhava violentamente podia ferir soldados próximos. Em posições apertadas, trincheiras ou cavernas, qualquer acidente se tornava ainda mais letal. Por isso,
Quem ousava usar esse tipo de munição frequentemente se afastava dos companheiros no momento do disparo. A guerra no Pacífico não perdoava erros. Um soldado ferido por sua própria arma não apenas saía de combate, como colocava toda a unidade em risco. Ainda assim, o experimento continuou. Isso revela o nível de pressão psicológica sob o qual aqueles homens operavam. Do ponto de vista técnico, o maior temor era a ruptura do cano ou da câmara. A pressão excessiva podia fazer o metal ceder. Uma ruptura nesse ponto resultaria em uma explosão direcionada para trás, exatamente onde o rosto do soldado estava posicionado. Era o pior cenário possível, e todos sabiam disso. Por que então continuar? A resposta está no efeito prático que esses disparos produziam. Quando funcionavam, os resultados eram inegáveis. Um único tiro podia neutralizar posições que antes exigiam horas de combate, granadas ou apoio pesado. Um ninho de metralhadora escondido atrás de troncos ou pedras deixava de ser seguro. Atiradores japoneses em elevação, confiantes em sua cobertura, eram subitamente atingidos. Esse impacto imediato criava uma tentação perigosa. Cada sucesso reforçava a ideia de que o risco valia a pena. Cada posição neutralizada parecia justificar o próximo disparo. A lógica da guerra é implacável. Se algo funciona hoje, você tende a usá-lo amanhã, mesmo sabendo que pode dar errado. Mas o medo nunca desaparecia. Antes de cada disparo, havia uma pausa, uma verificação rápida da arma, um aperto firme. Alguns relatos sugerem que soldados chegavam a virar o rosto levemente no momento do tiro, instintivamente tentando se proteger de uma possível explosão. Não havia heroísmo romântico nisso. Era pura sobrevivência. Um equilíbrio frágil entre coragem e desespero. Os oficiais, quando percebiam algo fora do padrão, muitas vezes fechavam os olhos. Não por concordância, mas por pragmatismo. Desde que os resultados aparecessem e as baixas diminuíssem, intervenções formais eram raras. Oficializar aquela prática significaria assumir responsabilidade por algo que claramente violava os limites de segurança. Assim, o experimento permaneceu nas sombras, conhecido por poucos, praticado por menos ainda, nunca registrado de forma clara. Isso explica por que, décadas depois, o tema ainda gera debate entre historiadores e entusiastas militares. Do lado japonês, cada falha americana era invisível. Eles só viam o resultado final, tiros impossíveis, vindo de ângulos inesperados, atravessando cobertura. Não viam o rifle danificado depois. Não viam o soldado americano com as mãos tremendo após o disparo. Não viam o risco envolvido. Essa assimetria alimentava o mito. Para os japoneses, parecia uma capacidade nova e misteriosa. Para os americanos que a usavam, era uma roleta russa. Com o tempo, alguns soldados desistiram da prática. Não porque fosse ineficaz, mas porque o desgaste das armas se tornava evidente. Um Garand danificado era difícil de substituir em certas áreas. Perder um rifle confiável podia ser tão perigoso quanto enfrentar o inimigo entrincheirado. Outros continuaram, mas com ainda mais cautela. Limitavam-se a poucos disparos, em momentos críticos. Nunca em sequência. Nunca como rotina. O experimento passou a ser tratado como último recurso, não como vantagem constante. Esse capítulo da história mostra algo essencial sobre a guerra. Inovação nem sempre nasce em laboratórios. Às vezes, surge no limite do desespero, onde homens comuns tomam decisões extraordinárias, plenamente conscientes de que podem pagar o preço máximo por elas. No próximo capítulo, veremos como esse risco extremo se traduziu em efeitos concretos no campo de batalha. O impacto real desses disparos na dinâmica do combate e por que, para quem estava do outro lado, parecia que o céu havia se tornado uma arma. Quando o experimento funcionava, seus efeitos iam muito além de um simples disparo bem-sucedido. No campo de batalha do Pacífico, onde cada vantagem era conquistada com sangue, aqueles tiros alteravam a dinâmica do combate de forma imediata e profunda. Não era apenas uma questão de poder de fogo, era uma ruptura psicológica e tática que o inimigo não estava preparado para enfrentar.
As posições defensivas japonesas eram construídas com extremo cuidado. Troncos de árvores, pedras, sacos de areia improvisados e a própria topografia do terreno eram usados como escudos naturais. Muitas dessas defesas haviam resistido por dias ou semanas ao fogo convencional de infantaria. Os japoneses confiavam nelas. Essa confiança era parte essencial da sua estratégia. Quando os primeiros disparos com munição de aviação atravessaram essas proteções, a surpresa foi total. Coberturas consideradas seguras deixaram de ser. Um tronco que antes absorvia impactos agora era perfurado. Uma parede de terra compactada já não garantia proteção. A lógica defensiva começava a ruir. O impacto físico era imediato. A velocidade superior do projétil fazia com que ele mantivesse energia mesmo após atravessar obstáculos. Em vários casos, um único disparo causava múltiplas baixas. Isso não era comum em combates de infantaria. O efeito lembrava mais o de armas de apoio pesado do que de um rifle disparado do ombro. Mas o verdadeiro poder dessa improvisação estava no que ela fazia com a mente do inimigo. Os japoneses treinavam para identificar a origem do fogo inimigo rapidamente. O som do disparo, o clarão, a trajetória estimada da bala, tudo isso orientava a resposta. Com esses tiros, esse sistema falhava. O som era diferente. O eco se comportava de maneira estranha, especialmente em terrenos elevados e selvas densas. Muitas vezes, parecia vir de cima. Soldados japoneses começaram a relatar a sensação de estarem sendo atacados por algo invisível. A impossibilidade de reagir de forma eficiente gerava hesitação. E hesitação, em combate, é mortal. Unidades inteiras reduziam o ritmo de avanço, aguardavam ordens ou simplesmente se mantinham em posições menos favoráveis por medo de se expor. Isso dava aos americanos algo extremamente valioso: tempo. Cada segundo ganho permitia reorganizar posições, evacuar feridos, ajustar linhas de fogo ou avançar com menor resistência. Mesmo quando os disparos eram poucos, o efeito se espalhava. Um único evento bem-sucedido podia influenciar a percepção de todo um setor do fronte. Em confrontos específicos, relatos indicam que posições japonesas abandonadas foram encontradas praticamente intactas, não porque tivessem sido esmagadas por força bruta, mas porque a pressão psicológica se tornou insustentável. A sensação de vulnerabilidade absoluta corroía a disciplina. O alcance também surpreendia. Atiradores americanos conseguiam atingir alvos em distâncias maiores do que o habitual para combates na selva. Isso quebrava outra expectativa japonesa, a de que certas áreas estavam fora do alcance eficaz de rifles de infantaria. Essa vantagem não significava superioridade total. Os japoneses eram resilientes e adaptáveis. Tentavam reposicionar suas defesas, cavar mais fundo, usar ângulos diferentes. Mas cada adaptação exigia tempo e recursos. E muitas vezes, quando se adaptavam a uma ameaça, outra surgia. É importante destacar que esses disparos não eram constantes. Eles surgiam de forma esporádica, imprevisível. Isso aumentava ainda mais seu impacto psicológico. Se fossem contínuos, poderiam ser estudados e neutralizados. Mas aparecendo de forma irregular, pareciam quase aleatórios. Para os americanos, essa imprevisibilidade era intencional. Usar esse recurso com parcimônia era parte da sobrevivência. Cada disparo precisava valer a pena. Cada tiro precisava causar impacto suficiente para justificar o risco extremo envolvido. Os próprios soldados americanos percebiam a mudança no comportamento do inimigo. Movimentos japoneses tornavam-se mais cautelosos. Ataques noturnos diminuíam em certas áreas. Observadores relatavam menos atividade em posições elevadas, antes usadas com frequência. O efeito também se refletia no uso de atiradores japoneses. Snipers, que dependiam de posições seguras e difíceis de alcançar, passaram a ser mais vulneráveis. A confiança no terreno elevado diminuiu. Isso alterava completamente a dinâmica de emboscadas e defesa em profundidade. Em termos táticos,
Essa improvisação não substituía a artilharia ou apoio aéreo, mas preenchia uma lacuna crítica entre a infantaria comum e o fogo pesado. Era uma ferramenta de precisão extrema, usada em momentos-chave. A guerra no Pacífico era uma guerra de desgaste. Qualquer método que reduzisse a necessidade de ataques frontais diretos salvava vidas. Mesmo que poucos soldados utilizassem esse recurso, o impacto acumulado era significativo. Do ponto de vista japonês, a situação se tornava cada vez mais confusa. Relatórios internos tentavam explicar as perdas, mas careciam de detalhes claros. Não havia uma arma específica a ser identificada. Não havia um padrão óbvio. Apenas a constatação de que certas posições não eram mais seguras. Esse vazio de explicação abriu espaço para interpretações mais simbólicas. O termo fogo no céu começou a circular com mais força, não como superstição pura, mas como uma forma de dar nome a algo que não se conseguia compreender plenamente. Esse tipo de fenômeno é conhecido em guerras. Quando a tecnologia ou a tática de um lado ultrapassa o entendimento imediato do outro, a explicação racional dá lugar a narrativas mais amplas, carregadas de medo. No fim das contas, o efeito devastador dessa improvisação não pode ser medido apenas em baixas. Ele deve ser medido em decisões alteradas, ataques cancelados, avanços retardados e, principalmente, na erosão da confiança do inimigo em suas próprias defesas. No próximo capítulo, veremos esse impacto pelo olhar japonês. Os relatos, as interpretações e o nascimento definitivo da expressão que marcaria esse episódio. Fogo no céu. Para o soldado japonês no Pacífico, a guerra já era, por si só, um teste extremo de resistência física e mental. Selvas fechadas, fome constante, doenças tropicais, isolamento e um inimigo tecnologicamente superior criavam um ambiente de pressão contínua. Ainda assim, havia algo que mantinha a coesão: a previsibilidade do combate. Mesmo sob fogo inimigo, era possível entender de onde vinha a ameaça. Até que isso mudou. Os primeiros relatos surgiram de forma fragmentada. Um soldado ferido que não sabia apontar a direção do tiro. Um posto avançado atingido sem contato visual com o inimigo. Um atirador experiente morto atrás de cobertura considerada segura. Inicialmente, esses relatos foram tratados como confusão, exagero ou falha de comunicação. Em combate, isso era comum. Mas os episódios começaram a se repetir. Unidades diferentes em regiões distintas passaram a relatar situações semelhantes. Tiros precisos, mortais, sem origem clara. O som parecia estranho, mais seco, mais violento. O eco se comportava de maneira incomum, especialmente em áreas montanhosas ou em florestas densas. Para quem estava sob ataque, não soava como fogo de infantaria comum. A doutrina japonesa enfatizava disciplina absoluta e clareza na leitura do campo de batalha. A incapacidade de localizar o inimigo gerava frustração e, rapidamente, medo. Quando um soldado não sabe para onde apontar sua arma, ele perde mais do que uma referência tática, perde o controle da situação. Foi nesse contexto que começou a surgir a expressão que marcaria aquele episódio. Fogo no céu. Não como um termo oficial, mas como uma descrição prática do que estava sendo sentido. Os disparos pareciam vir de cima, atravessando posições elevadas, atingindo homens atrás de cobertura, surgindo de ângulos impossíveis. Em terrenos íngremes comuns no Pacífico, a acústica distorcia completamente a percepção. Um tiro disparado de uma encosta distante podia ecoar de forma descendente. Com a velocidade superior do projétil, o impacto muitas vezes era ouvido antes do som do disparo chegar claramente aos ouvidos. Isso criava a sensação de que a bala caía do céu, sem aviso. Para o soldado japonês comum, treinado para reconhecer padrões sonoros de armas inimigas, isso era profundamente desestabilizador. O M1 Garand já era conhecido, já era temido. Mas aquilo parecia diferente. Não seguia o mesmo ritmo. Não respeitava as mesmas limitações. Os relatos começaram a circular informalmente entre as tropas, em conversas noturnas, em abrigos improvisados, em momentos raros de descanso.
Cada história reforçava a anterior. Um companheiro atingido sem exposição aparente, um oficial morto atrás de troncos grossos, um ninho de metralhadora neutralizado por um único disparo. Essas narrativas não eram fantasiosas. Eram tentativas de dar sentido a experiências reais, porém mal compreendidas. Em guerra, quando a explicação técnica falha, a linguagem simbólica ocupa o espaço. Oficiais japoneses tentaram manter o controle da situação. Ordens foram emitidas para reforçar posições, aprofundar trincheiras, usar camadas adicionais de proteção. Mas essas medidas nem sempre funcionavam. Em alguns casos, a sensação de vulnerabilidade aumentava. Quanto mais se reforçava uma posição, mais chocante era quando ela falhava. A moral começou a sofrer. Não de forma abrupta, mas gradual. Soldados tornaram-se mais cautelosos ao ocupar posições elevadas. Observadores relutavam em expor a cabeça. Snipers, antes peças-chave da defesa japonesa, passaram a mudar de posição com mais frequência, reduzindo sua eficácia. O medo não era apenas da morte, mas do desconhecido. Ser morto por algo que não se compreende é psicologicamente devastador. Isso corroía a confiança não só nas defesas, mas na própria capacidade de resistir. Alguns relatos sugerem que soldados japoneses passaram a evitar certas áreas após episódios particularmente violentos. Não porque fossem taticamente inúteis, mas porque estavam associadas àquela ameaça inexplicável. O terreno, antes aliado, tornava-se suspeito. É importante entender que o exército imperial japonês não era ingênuo. Eles sabiam que não se tratava de algo sobrenatural, mas a ausência de uma explicação clara, somada à pressão constante do combate, criava um espaço onde o medo ganhava força. Relatórios formais raramente mencionavam o termo fogo no céu. A cultura militar japonesa desencorajava esse tipo de linguagem, mas nas entrelinhas apareciam referências à dificuldade de identificar atiradores inimigos, à penetração anormal de projéteis e à necessidade de reconsiderar posições defensivas. Para muitos soldados, a sensação era de que os americanos haviam encontrado uma forma de atacar sem se expor. Uma vantagem injusta, quase desumana. Isso alimentava tanto o medo quanto o ressentimento. Esse efeito psicológico teve consequências práticas. Ataques planejados eram adiados. Movimentos eram feitos com mais cautela. A iniciativa, essencial em combates de selva, era frequentemente perdida. E quando a iniciativa se perde, o inimigo dita o ritmo. Enquanto isso, os americanos raramente tinham consciência plena do impacto psicológico que estavam causando. Para eles, era apenas mais uma tentativa arriscada de superar uma defesa difícil. Mas, do outro lado, aquilo se tornava um símbolo do avanço inevitável do inimigo. A expressão fogo no céu passou a representar mais do que um tipo de ataque. Representava a sensação de que não havia lugar seguro, que a guerra havia ultrapassado limites conhecidos, que até as posições mais cuidadosamente escolhidas podiam se transformar em armadilhas mortais. Esse tipo de percepção é extremamente perigoso para qualquer exército. A confiança no terreno, na cobertura e na doutrina é fundamental para a coesão. Quando essa confiança se quebra, a resistência enfraquece, mesmo que as forças ainda existam fisicamente. No próximo capítulo, veremos como essa história começou a se fragmentar entre realidade e mito. A pergunta que surgiria depois da guerra: aquilo foi uma vantagem tática real ou uma lenda amplificada pelo medo? Onde termina o fato e começa a narrativa? Com o fim dos combates e o avanço das forças americanas pelo Pacífico, muitas histórias ficaram para trás, soterradas sob relatórios incompletos, memórias fragmentadas e o silêncio típico do pós-guerra. Entre elas estava a do chamado fogo no céu. O que exatamente havia acontecido? Tratava-se de uma tática real, ainda que limitada, ou de uma lenda de guerra inflada pelo medo, pela confusão e pelo trauma do combate? Essa pergunta começaria a surgir ainda durante o conflito, mas ganharia força verdadeira apenas depois da guerra, quando historiadores veteranos e entusiastas militares tentaram reconstruir os fatos. O problema era simples e ao mesmo tempo complexo.
Não havia documentação oficial clara sobre o uso sistemático de munição de aviação em rifles M1 Garand. Nos arquivos militares americanos, não existe nenhuma ordem, diretriz ou relatório técnico autorizando ou recomendando essa prática. Nenhum manual menciona tal adaptação. Nenhum teste oficial foi conduzido nesse sentido. Para alguns pesquisadores, isso era prova suficiente de que a história não passava de exagero ou mito. Mas a guerra real raramente se limita ao que está no papel. Veteranos de diferentes unidades relataram, anos depois, episódios de improvisação extrema. Histórias de munições usadas fora de especificação, armas adaptadas em campo e soluções perigosas adotadas em situações críticas aparecem com frequência em conflitos do século XX. O Pacífico, em especial, foi um terreno fértil para esse tipo de prática, devido ao isolamento, à dificuldade logística e à natureza imprevisível do combate. A ausência de registros oficiais não significa ausência de fatos. Significa, muitas vezes, que algo foi considerado arriscado demais, ilegal demais ou inconveniente demais para ser formalizado. Oficiais raramente registravam práticas que poderiam resultar em punições, investigações ou questionamentos posteriores. Além disso, muitas dessas decisões eram tomadas em nível de esquadrão ou pelotão, longe da cadeia formal de comando. Eram ações locais pontuais, que dificilmente chegariam aos relatórios finais. Do lado japonês, os relatos existem, mas também são fragmentados. Não há um documento central descrevendo o fogo no céu como uma arma específica. O que há são menções recorrentes à dificuldade de localizar atiradores inimigos, a penetração incomum de projéteis e a perda de eficácia de posições defensivas consideradas seguras. Esses relatos, quando analisados isoladamente, poderiam ser atribuídos a múltiplos fatores: terreno, superioridade aérea americana, uso de atiradores experientes ou até simples coincidência. Mas quando observados em conjunto, formam um padrão difícil de ignorar. É aqui que nasce a zona cinzenta entre fato e lenda. A lenda de guerra não surge do nada. Ela nasce de eventos reais, mas é moldada pela percepção humana. O medo amplifica. O desconhecimento distorce. A repetição transforma episódios isolados em algo aparentemente contínuo. Para o soldado japonês sob fogo, pouco importava se aqueles disparos eram fruto de uma munição específica ou de um atirador excepcionalmente habilidoso. O efeito era o mesmo: vulnerabilidade absoluta. E a mente humana tende a buscar explicações que deem forma ao medo. A expressão fogo no céu não descrevia um mecanismo técnico, descrevia uma sensação. A sensação de que as regras do combate haviam mudado sem aviso. Para os americanos, a percepção era diferente. Muitos sequer tinham conhecimento de que suas ações estavam sendo interpretadas dessa forma. Para eles, era apenas mais uma tentativa desesperada de ganhar vantagem em um cenário hostil. Não havia intenção psicológica deliberada. O impacto psicológico foi um efeito colateral. Isso complica ainda mais a análise histórica. Alguns historiadores defendem que o fogo no céu foi, em grande parte, uma construção narrativa japonesa, alimentada por derrotas sucessivas e pela dificuldade de enfrentar um inimigo com superioridade material esmagadora. Segundo essa visão, qualquer fenômeno fora do comum era rapidamente elevado a algo extraordinário. Outros pesquisadores adotam uma postura mais equilibrada. Reconhecem que não houve uma tática formal ou disseminada, mas defendem que episódios reais de improvisação extrema ocorreram, suficientes para gerar os relatos e o medo associados ao fenômeno. Essa segunda interpretação ganha força quando se considera o contexto. O M1 Garand era uma arma capaz de suportar mais estresse do que muitos rifles da época. A munição de aviação existia em grande quantidade. O desespero e a pressão estavam presentes. Todos os elementos necessários para decisões perigosas estavam reunidos. Além disso, a própria história militar está repleta de exemplos semelhantes. Soldados adaptando armas, usando munições inadequadas
criando soluções improvisadas que jamais seriam aprovadas em tempos de paz. Muitas dessas práticas só vieram à tona décadas depois, quando o risco de punição havia desaparecido. O fogo no céu se encaixa perfeitamente nesse padrão. Ele não foi uma super-arma secreta. Não mudou o curso da guerra sozinho. Não foi usado em larga escala. Mas, em momentos específicos, pode ter alterado o desfecho de combates locais, salvando vidas americanas e impondo um custo psicológico elevado ao inimigo. A lenda cresce justamente porque esses episódios eram raros. Se fossem comuns, teriam sido estudados, documentados e neutralizados. O fato de surgirem de forma imprevisível em locais distintos dava a impressão de algo maior do que realmente era. E é assim que a guerra transforma pequenos eventos em grandes histórias. Com o passar do tempo, as memórias se condensam. Os detalhes técnicos se perdem. O que permanece é a emoção, o medo, a sensação de impotência. O termo fogo no céu sobreviveu porque expressava tudo isso em poucas palavras. Para quem tenta separar mito de realidade, a resposta mais honesta talvez seja esta: o fenômeno existiu, mas não da forma organizada que muitos imaginam. Foi real o suficiente para matar, ferir e assustar, mas limitado o suficiente para jamais se tornar doutrina. Essa ambiguidade é parte do que torna a história tão poderosa. No próximo capítulo, veremos o outro lado dessa moeda: o preço pago pelos americanos. As armas danificadas, os ferimentos, as consequências físicas e morais da improvisação extrema. Porque toda vantagem obtida fora das regras cobra seu custo. E na guerra, esse custo quase sempre é alto. Toda vantagem conquistada fora dos limites da doutrina cobra um preço. Na guerra, esse preço raramente aparece de forma imediata ou visível. Às vezes, ele se manifesta silenciosamente, acumulando-se disparo após disparo, até que o erro finalmente cobra seu tributo. No caso do uso de munição de aviação em rifles M1 Garand, o custo foi pago principalmente pelos próprios americanos, que ousaram ultrapassar essa linha invisível. Para cada disparo bem-sucedido, havia uma tensão constante. A arma nas mãos do soldado deixava de ser apenas uma ferramenta de combate e se tornava uma fonte de risco. O M1 Garand, antes símbolo de confiança absoluta, passava a ser encarado com cautela. A pergunta não era apenas se o tiro atingiria o alvo, mas se o rifle sobreviveria ao disparo. O desgaste mecânico era inevitável. Componentes internos sofriam estresse para o qual nunca foram projetados. A haste de operação, peça fundamental do sistema do Garand, começava a apresentar sinais de empenamento. Pequenas deformações, quase imperceptíveis no início, afetavam o ciclo da arma. Um rifle que funcionava perfeitamente em um dia podia falhar de forma perigosa no seguinte. Alguns soldados relataram travamentos súbitos após esses disparos. O ferrolho não retornava completamente à posição correta. Em combate, isso era mais do que um inconveniente. Era uma sentença de morte. Um soldado com uma arma travada em meio a um ataque japonês ficava praticamente indefeso. Houve também casos mais graves. Fragmentos metálicos lançados para trás após falhas internas feriram mãos, rostos e olhos. Mesmo um ferimento leve podia incapacitar um soldado por dias ou semanas. Em um fronte onde cada homem contava, isso tinha impacto direto na capacidade de combate da unidade. O pior cenário era a ruptura parcial do cano ou da câmara. Embora rara, essa possibilidade sempre esteve presente. A simples ideia de que a arma poderia explodir a poucos centímetros do rosto era suficiente para causar ansiedade extrema. Alguns soldados desistiram da prática após apenas um disparo, incapazes de lidar com o risco psicológico. Além dos danos físicos, havia o desgaste moral. Usar uma arma fora das especificações era uma violação clara das normas militares. Mesmo sem ordens explícitas proibindo a prática, os soldados sabiam que estavam cruzando uma linha. Se algo desse errado, dificilmente haveria apoio institucional. Esse isolamento aumentava a pressão.
Não havia como compartilhar oficialmente a experiência. Não havia como pedir manutenção adequada sem levantar suspeitas. Rifles danificados eram, muitas vezes, consertados de forma improvisada ou simplesmente descartados quando possível. O custo logístico também era significativo. Um Garand inutilizado nem sempre podia ser substituído rapidamente, especialmente em áreas isoladas. Perder uma arma confiável era um risco que nem sempre compensava a vantagem obtida em um único disparo. Alguns oficiais, ao perceberem o estado anormal de certas armas, passaram a restringir o uso dessas improvisações, não por ignorância do efeito tático, mas por preocupação com a segurança e a prontidão das tropas. Um soldado ferido por sua própria arma era uma perda que poderia ter sido evitada. Havia também o risco de imitação irresponsável. Soldados menos experientes, ao ouvirem histórias de sucesso, poderiam tentar repetir a prática sem entender plenamente os perigos envolvidos. Isso aumentava exponencialmente a chance de acidentes graves. Por esse motivo, aqueles que utilizavam a munição de aviação tendiam a manter silêncio. Não compartilhavam detalhes, não incentivavam outros a tentar. O conhecimento permanecia restrito a poucos, quase como um segredo incômodo. Esse silêncio contribuiu para o apagamento histórico da prática. Sem relatos formais, sem registros técnicos, o que restou foram fragmentos de memória. Histórias contadas anos depois, muitas vezes com hesitação, como se os próprios veteranos ainda questionassem se deveriam ter feito aquilo. Do ponto de vista psicológico, o impacto também era profundo. A confiança na arma é fundamental para o soldado. Quando essa confiança se quebra, mesmo parcialmente, o estresse aumenta. Cada disparo gera dúvida. Cada movimento exige cautela extra. Isso cansa. E o cansaço mata tanto quanto o inimigo. Alguns soldados relataram que, após usar esse tipo de munição, passaram a sentir medo até mesmo ao disparar munição padrão, preocupados com danos acumulados invisíveis. O rifle, antes um aliado, tornava-se uma incógnita. Ainda assim, muitos não se arrependiam. Para eles, os disparos haviam cumprido seu objetivo. Posições inimigas haviam sido neutralizadas. Companheiros haviam sido poupados. Na lógica brutal da guerra, isso era suficiente para justificar o risco. Esse dilema moral é central para entender o episódio. Não se tratava de bravura inconsequente, mas de escolhas feitas sob pressão extrema. Escolhas onde não havia opção segura, apenas opções menos ruins. O preço da improvisação não aparece nos monumentos ou nas medalhas. Ele aparece nos rifles danificados, nos ferimentos silenciosos, nas decisões não registradas. Aparece na consciência daqueles que apertaram o gatilho, sabendo que poderiam pagar com a própria vida. E talvez por isso essa história permaneça tão ambígua. Não há celebração oficial, não há condenação explícita, apenas um reconhecimento implícito de que, em certos momentos, a guerra força homens comuns a ultrapassar limites que jamais deveriam ser cruzados. No próximo e último capítulo, veremos o legado desse episódio. O que ele revela sobre a natureza da guerra, da inovação humana e da linha tênue entre engenhosidade e destruição. Uma história que não fala apenas de armas, mas de até onde o ser humano é capaz de ir quando não há alternativa. Guerras não terminam quando os tiros cessam. Elas continuam ecoando na memória, nas histórias contadas em voz baixa, nos episódios que nunca entram nos livros oficiais, mas que ajudam a revelar a verdadeira natureza do conflito. O chamado fogo no céu pertence exatamente a essa categoria, não como uma arma revolucionária ou uma tática consagrada, mas como um símbolo poderoso de até onde a guerra pode empurrar o ser humano. Ao observar esse episódio à distância, é tentador tentar classificá-lo de forma simples: genialidade improvisada ou irresponsabilidade perigosa. Mas a realidade é muito mais complexa. O uso de munição de avião em rifles M1 Garand não nasceu de ambição tecnológica nem de busca por glória. Nasceu da pressão absoluta, do medo constante e da necessidade de sobreviver em um ambiente onde as opções se esgotavam rapidamente. A Segunda Guerra Mundial, especialmente no Teatro do Pacífico,
foi um conflito de extremos, não apenas em escala, mas em intensidade. Soldados eram forçados a tomar decisões em segundos, com informações incompletas, sob fogo inimigo e com consequências irreversíveis. Nesse contexto, o limite entre o aceitável e o impensável se tornava perigosamente fluido. O fogo no céu representa esse momento de ruptura, um ponto em que a doutrina, os manuais e as normas técnicas deixaram de oferecer respostas suficientes. Quando isso acontece, resta apenas a improvisação. E a improvisação em guerra é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela pode gerar soluções inesperadas, capazes de salvar vidas e romper impasses aparentemente insolúveis. Por outro, carrega riscos enormes, tanto físicos quanto morais. Cada disparo com munição fora de especificação era uma decisão consciente de apostar a própria vida por uma chance de vantagem imediata. O fato de essa prática nunca ter sido oficializada é revelador. Instituições militares sobrevivem de controle, previsibilidade e responsabilidade. Reconhecer formalmente algo tão perigoso significaria aceitar perdas que não poderiam ser justificadas. Por isso, essas histórias permanecem à margem da narrativa oficial. Ainda assim, elas são fundamentais para compreender a guerra em sua forma mais crua. O impacto do fogo no céu não está apenas nos soldados japoneses que o temeram, nem nos americanos que o arriscaram. Está na lição mais ampla que ele oferece, a de que a guerra não é apenas um confronto de exércitos, mas de limites humanos. Limites técnicos, psicológicos e éticos são constantemente testados e, muitas vezes, ultrapassados. Esse episódio também ilustra como o medo pode ser tão poderoso quanto qualquer arma. Os japoneses não enfrentavam apenas balas mais rápidas ou mais penetrantes, enfrentavam a sensação de que suas defesas haviam se tornado inúteis, de que o terreno, antes aliado, já não oferecia proteção. Esse tipo de colapso psicológico pode ser decisivo, mesmo quando o impacto material é limitado. Ao mesmo tempo, o silêncio americano em torno do tema mostra outro lado da guerra: o peso das decisões tomadas fora das regras. Muitos veteranos carregaram essas memórias com ambiguidade. Orgulho por terem sobrevivido e protegido companheiros, misturado com a consciência de terem arriscado tudo em uma aposta perigosa. Essas contradições são comuns em conflitos extremos. A guerra força homens comuns a fazerem coisas extraordinárias e depois os deixa sozinhos para lidar com as consequências. Décadas depois, historiadores ainda debatem a extensão real desse fenômeno. Alguns o minimizam, outros o veem como um exemplo claro de inovação improvisada. Talvez a verdade esteja exatamente no meio. O fogo no céu não foi uma super-arma nem um mito vazio. Foi um evento real limitado, mas profundamente significativo para quem o viveu. Ele nos lembra que a história oficial é apenas uma parte da história. Há uma camada invisível, feita de decisões não registradas, riscos assumidos em silêncio e escolhas que jamais seriam aprovadas em tempos de paz. Mais do que falar sobre armas, essa história fala sobre pessoas, sobre soldados colocados em situações onde não existiam respostas corretas, onde cada decisão tinha um custo e a única certeza era a incerteza do próximo dia. Quando olhamos para trás e tentamos entender a Segunda Guerra Mundial, é fácil focar em grandes batalhas, líderes famosos e estratégias monumentais. Mas são episódios como esse que revelam a essência do conflito. A guerra como um ambiente onde a criatividade e o desespero caminham lado a lado. O fogo no céu não deixou marcas visíveis no mundo moderno. Não gerou uma nova doutrina. Não mudou os manuais militares. Mas deixou algo talvez mais importante. Um lembrete sombrio de que, quando a sobrevivência está em jogo, os limites do possível se expandem, mesmo que isso custe caro. E talvez seja exatamente por isso que essa história continue a fascinar. Porque ela não oferece respostas fáceis. Ela apenas mostra de forma crua e honesta até onde a guerra pode levar o ser humano quando não há mais espaço para escolhas seguras. No fim, o verdadeiro legado desse episódio não está nas balas,
nos rifles ou nos relatos assustados. Está na compreensão de que a guerra, mais do que qualquer outro fenômeno humano, redefine o que significa ir longe demais e o que significa fazer o que for preciso para continuar vivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, no brutal teatro do Pacífico, surgiu uma história pouco registrada, mas profundamente impactante. Soldados japoneses passaram a relatar que estavam sendo atingidos por tiros que pareciam vir do céu. Não havia aviões visíveis, nem bombardeios. Apenas disparos precisos, mortais e impossíveis de localizar. Assim nascia o termo fogo no céu. No centro desse episódio estava o rifle M1 Garand, uma das armas mais avançadas de seu tempo. Semiautomático, robusto e confiável, ele já oferecia aos americanos uma vantagem clara sobre os rifles de ferrolho usados por seus inimigos. Porém, em situações extremas, alguns soldados decidiram ir além do que qualquer manual permitiria. Enfrentando posições japonesas fortemente entrincheiradas, cobertura natural eficiente e pouca disponibilidade de apoio pesado, alguns combatentes americanos passaram a experimentar o uso de munição originalmente projetada para metralhadoras de avião. Essas balas mais rápidas e com maior poder de penetração nunca foram feitas para rifles de infantaria, e muito menos para disparos no ombro. O risco era enorme. O M1 Garand não foi projetado para suportar pressões tão altas. Cada disparo podia empenar o mecanismo, inutilizar a arma ou provocar uma falha catastrófica capaz de ferir ou matar o próprio atirador. Ainda assim, em momentos críticos, alguns decidiram arriscar. Quando funcionava, o efeito no campo de batalha era devastador. Coberturas consideradas seguras deixavam de proteger. Alvos em posições elevadas eram atingidos. O som e a trajetória dos disparos confundiam os japoneses, criando a sensação de que o ataque vinha de cima. A moral era abalada, a hesitação surgia e o ritmo do combate mudava. Do lado japonês, a incapacidade de entender a origem dos tiros gerou medo e incerteza. Relatos se espalharam entre as tropas e a expressão "fogo no céu" passou a simbolizar a sensação de que não havia lugar seguro. Mais do que uma vantagem física, o impacto psicológico foi profundo. Com o tempo, a história se tornou nebulosa. Não há registros oficiais americanos autorizando a prática, nem documentação técnica formal. Isso levou ao debate: vantagem tática real ou lenda de guerra? A resposta mais honesta é que foi um fenômeno real, porém limitado, nascido da improvisação extrema e amplificado pelo medo e pela confusão do combate. O preço dessa ousadia foi alto. Rifles danificados, ferimentos, desgaste psicológico e decisões tomadas fora das regras deixaram marcas invisíveis. O fogo no céu nunca virou doutrina, mas se tornou um símbolo poderoso de como a guerra empurra homens comuns além dos limites do aceitável. Se você gostou dessa história pouco conhecida da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de histórias reais e impactantes da guerra. E comenta aqui embaixo: qual episódio histórico você quer ver no próximo vídeo? Batalhas esquecidas, armas experimentais, relatos psicológicos do fronte ou histórias que quase ninguém contou?